amor, pregou a paz, dizendo do céu eu vim em nome de meu Pai. Pregou amor, pregou a paz, dizendo do céu eu vim em nome de meu Pai. Muitos prodígios e maravilhas em Jerusalém aconteciam. Cegos enxergavam, paralítico andou, mortos reviviam, mostrando assim o seu poder. Diante da humanidade não puderam ver, mostrando assim o seu poder. Diante da humanidade não puderam ver. Ali estava o Deus eterno, sendo rejeitado pela humanidade. Não perceberam que ele era o Messias, que pelos profetas foi profetizado. Hoje é assim, nada mudou. O profeta e sua mensagem o povo rejeitou. Hoje é assim, nada mudou. O profeta e sua mensagem o povo rejeitou. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, debaixo da graça, da misericórdia de Deus, estamos reunidos mais uma vez, diante da palavra. E cremos que cada vez que nós chegarmos diante da palavra, nós só temos que ser abençoados por ela. Há uma verdade nela, há uma unção nela, há uma vida que é a vida escondida, a vida de Jesus Cristo, que está em sua palavra, e todo homem, mulher, moço, moça, que para o Filho, para se alimentar desta palavra, que Jesus mesmo disse: eu sou o pão vivo que veio do céu. Jesus era a palavra expressa. São João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele era o verbo expresso em Jesus Cristo, né? Que coisa maravilhosa. E ele veio, pregou a palavra, nos remiu, pegou os nossos pecados, levou sobre ele. E hoje todos nós temos um grande privilégio de se sentir liberto, livre, porque alguém pagou o preço por mim e por você, né? Não custou nada, custou apenas, para nós não custou nada, né? Mas custou a vida de Jesus Cristo, o sacrifício da cruz, a morte horrenda, vergonhosa. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, suas açoites, todos nós somos sarados, curados, em nome de Jesus Cristo. Quem tem o imenso prazer em nos cumprimentar esta noite, este amado irmão Cristo, o ministro pastor Roberto Santos,
resido aqui na cidade de Álvares Machado, São Paulo. Temos um pequeno lugar de reunião aqui em Álvares Machado, situado na Rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim de São Francisco. E as nossas reuniões são todas as terças, como no caso de ontem, né? Quarta-feira, como hoje estamos aqui pelo escritório, fazendo uma live. E quinta-feira estaremos também discutindo na igreja. E domingo também estaremos na igreja. Terça-feira, por oração, a partir das 7h30, né? 7 horas já estamos na igreja, né? E quinta-feira nós ouvimos a mensagem, estamos nos alimentando, degustando a mensagem de Deus, através do mensageiro de Deus para essa época, está vendo? Nós assentamos toda a igreja e nós ouvimos com grato Senhor falar conosco, né? E aos domingos nós temos cânticos, orações, pregação e às vezes também no primeiro sábado do mês, sempre no primeiro sábado do mês, nós observamos a Santa Ceia do Senhor, né? Todo primeiro sábado do mês. E você é bem-vindo a estar em uma de nossas reuniões, se assim deseja. A porta estará aberta, todos os irmãos te aceitarão de bom grado, viu? Para adorar ao Senhor conosco. Então estamos felizes porque mais de um dia se passou e a noite se adentrou e aqui estamos para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Estamos com um tema muito bom hoje, né? O tema de hoje será a ordenança de Deus, né? A ordenança de Deus, só o tema para quem está anotando aí, então será a ordenança de Deus. E para isso escolhi uma escritura que se encontra no livro do profeta Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 24 até o 28. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 24 até o de número 28. E nós vamos para uma faixa musical, enquanto os irmãos possam procurarem para ler conosco, acompanhar a escritura da Santa Sagrada, né? Palavra de Deus, que é tão boa para nós. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos lá com mais um hino.
protegido por este amor divino, mesmo sem merecer. Mas me sinto protegido por este amor divino, mesmo sem merecer. Senhor, busco palavras para te agradecer, mas não encontrei. Teu amor é tão grande, vai além das aparências de tudo que pensei. É tudo infinito nas minhas limitações, não pude compreender. Mas me sinto protegido por este amor divino, mesmo sem merecer. Mas me sinto protegido por este amor divino, mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. Amém, graças a Deus, né? Irmãos amados, nós vamos ler uma escritura anunciada, né? Esse encontro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 5, versos 24 a 28. Para quem está entrando aí, Deus abençoe, tá bom? Deus te sustente, meu irmão, minha irmã. E o tema então hoje será a ordenança de Deus, né? Mas vamos para a escritura aqui, bem abençoada por Deus, né? Daniel capítulo 4, verso 20. Daniel capítulo 5, verso 24 até o 28, que diz assim, ó: Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu esta palavra. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Nene, Tekel, Farsim. Esta é a interpretação daquilo. Nene é Mene, né? Mene, Tekel, Farsim. Então Mene contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Pérez, quer dizer, o Farsim. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Amado Deus, Pai Celestial, nós rogamos as tuas bênçãos sobre a meditação da sua palavra. Pedimos que o Senhor venha ajudar nossos corações, nossa mente, nosso espírito, todo voltado a Ti. E desejar, nós confessamos e pedimos o perdão de nossos pecados, Senhor, nossas falhas, e aceita a nossa gratidão. Purifica-nos, nos limpa, Deus, quando estamos agora entrando em lugares celestiais em Cristo Jesus, e é certo que temos que estar certo de Ti, para o Senhor nos abençoar. Entra em cada casa, em cada coração, em cada família, em cada vida, e alimenta-nos através do pão da vida, a Sua palavra, Pai. A única coisa que temos hoje para nos sustentar é esse grande pão da vida, a palavra de Deus, manifestada em nossos dias. Abençoe a todos os meus ouvintes, no nome santo do Senhor Jesus Cristo te peço. Amém.
Amém. Graças a Deus, irmãos, por esta oportunidade maravilhosa em que nós temos esse privilégio de estarmos aqui para estar diante de Deus, lendo a palavra para nos transmitir o que Deus tem para nós nesta hora, né? Meus amados irmãos, então já que o tema é a ordenança de Deus, nós sabemos que uma coisa que nos chama a atenção, que tudo que Deus ordena é bom para os seus filhos. A Bíblia diz que Deus nunca vai permitir, vai dar uma carga maior do que acima do que nós não podemos suportar. Mas toda a ordenança de Deus é boa. Os homens é que não sabem aproveitar e eles acabam por negligenciar, eles acabam por desfazer, né? E não aceitar o que Deus tem sempre enviado. Mas cada um deveria abrir o coração e agradecer a Deus, porque ainda Deus está ordenando as suas formas, a sua maneira. Sempre Deus fez assim, né? E nós lembramos do profeta Daniel. Essa é a razão que Daniel falando aqui para nós, né? Que aquela mão vinda da presença de Deus, parte da mão, veio e escreveu aquelas palavras bem na parede, a escritura na parede, né? O profeta de Deus pregou a mensagem titulada A Escritura na Parede, usou essa escritura também. Então, mas nós sabemos que o rei estava numa orgia, estava fazendo coisas totalmente indecentes, e tinha pego os vasos da casa do Senhor, e estavam desensinados a beber licor, a beber coisas indecentes, né? Zombando e caçoando. Mas o profeta disse que Deus não permite pecadores caçoar a sua palavra e passar impune. Então o que aconteceu? Aquela mão misteriosa apareceu ali, vindo, enviado da parte de Deus, né? Então ordenado por Deus, uma parte da mão escreveu e lavrou a sentença daquele reinado. E nós vemos que quando Deus, irmãos, ordena algo, não tem oração, não tem nada, quando Ele decidiu e vai fazer, não tem nada que vá mudar aquilo, né? Agora alguém fala assim, mas a oração muda a mente de Deus. É que Deus já fez um propósito que quando a pessoa fosse orar, na visão de Deus já era para isso. Porque Deus não muda as suas coisas. A Bíblia diz assim, que a mão do Senhor está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Então Deus já de antemão sabia o que a pessoa ia fazer, né? Por exemplo, aquele homem mesmo, aquele irmão, né, que estava para morrer, acho que Ezequias, né? E Deus ampliou 15 anos, porque 15 anos da vida dele era o que ele precisava para colocar a casa dele em ordem, para colocar a sua vida em ordem. Então nós lembramos que Deus sempre manda algo para nós, é da ordenança de Deus. Aí o profeta aqui na mensagem, abrindo o caminho, porque Deus sempre de alguma forma, é igual o profeta diz, né, sobre a revelação dos seus, né? Coisas misteriosas, tá? É como se soltar uma estrela, explodir, saem outras estrelas, aquela solta mais 7, explode, saem outras. Aí o profeta disse que há muita coisa para acontecer. Agora, como vai fazer Deus, nós não sabemos, mas sabemos que Deus o fará. Amém? Então, tem coisas que Deus faz que parece que é absurda, segundo a ciência, segundo a tendência humana e até no meio religioso, que é totalmente divergente das coisas que o homem acha que tem que ser, né? Aqui nós vemos aqui no parágrafo 42, a mensagem abrindo o caminho, essa é a razão que Jonas ter fé, amém? A fé que tinha, quando ele estava com algas marinhas enroladas ao redor do pescoço, ali de pé, no vômito na barriga da baleia, embaixo no fundo do oceano, e o mar tempestuoso, ele disse, são falsas vaidades. Então nós sabemos que aquilo que Jonas fez, muitas pessoas criticam Jonas, mas tinha um propósito na vida de Jonas. Quando Deus queria abençoar a Jonas, então estava decretado que ele tinha que ir para Nínive, mas ele tomou um navio ignorado ali e fugiu para Tarsis, né? Mas Deus, como é o Deus ordeiro, e o Deus que sempre permite as coisas, então ele ordenou que o peixe fosse lá
e tragasse a Jonas, né? E o transportou ao lugar que ele devia ir. Então, meus amados, são coisas que Deus faz conosco que nós não entendemos. Deus pode até permitir o diabo se andar com você, como aconteceu com Pedro. Deus pode até permitir que você adquira uma enfermidade, para que você sempre esteja perto dele, né? Lembra daquela ovelhinha? Que o pastor foi, quebrou a perninha dela, aí fala, mas que pastor ruim, como que pode fazer isso? Não, porque ela não fica perto de mim. Agora ela precisa dos meus cuidados. E às vezes Deus faz isso conosco também, meus amados. E não é estranho essas coisas, né? Olhar para o olho natural é estranho, mas Deus tem a sua forma de trabalhar. Quando Deus quer nos chamar a atenção de algo, Ele tenta de diversas maneiras. Quando a pessoa não está em conta, então Ele faz da maneira por bem dele, para que a pessoa possa ter a atenção, a chamada por Ele, né? Deus sempre faz isso. Então, como Deus queria trabalhar com Jonas, e Jonas negligenciou-se, fugindo, mas Deus, foi de Deus a ordenança do peixe lá. Agora, que coisa maravilhosa que Deus fez, é o que Deus faz. Nós não entendemos a linguagem de Deus, né? Se você notar, por exemplo, meus amados irmãos, quando Elias estava fugindo de Acabe de Jezabel, ele foi perto do ribeiro de Querite, e nós ficou para ali, e a Bíblia diz também que os corvos traziam churrasco ali, né? Para ele comer. Agora, estranho pensar numa coisa dessa. Um corvo, né, que é o urubu, trazer churrasco. Agora, onde ele conseguiu isso? Mas como Deus tem a sua forma de trabalhar, a sua ordenança, não cabe a nós questionar e nem tampouco discutir o que Deus faz. O que nós temos que fazer é sempre opinar para o que Deus pediu para nós e viver aquilo e não discutir com nós mesmos. Por exemplo, se Ele ordenou que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo, você que ainda não é batizado, por que não se batizar no batismo correto? Mano, nós temos que acatar a ordenança de Deus. Se Ele falou que ordenou que teríamos que ter um ato da lapés, uma santa ceia com o ato de vinho puro, então essa ordenança tem que ser acatada. Então ninguém pode quebrar isso, né? E Deus é um Deus que Ele ordena as coisas. Tudo é feito por Ele, nada do que está feito se fez se fosse Ele. Mas então vemos aqui também que foram os filhos hebreus que haviam sido fiéis na promessa de Deus, que estavam ali na fornalha ardente, lá naquela Babilônia. Irmãos, parece estranho a maneira que Deus viu sobre o fogo. Parece estranho, porque quando você vem para o Evangelho, você tem que saber que você não vem para o mar de rosas, você vem para batalhar, você vem para lutar por cada centímetro do chão, porque sabemos que é um campo minado. E nós temos que realmente nos dar conta que Deus nos chamou, não foi para o piquenique. Deus nos chamou para uma batalha. Ele está listando soldados valorosos que realmente querem deixar o mundo, querem deixar as coisas, né, de pecado, deixar a fama, deixar tudo o mundanismo, toda coisa pegajosa. Deus quer fazer isso. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados cativos para a Babilônia, mas mesmo lá, irmãos, eles sempre serviam ao seu Deus, né? Então, certa ocasião, encontramos que o rei fez uma estátua ali, né, de Beltesazar, né, que no Beltesazar foi colocado para Daniel, né, como era um jovem profeta que Deus usou muito Daniel, e Daniel emendava os sonhos do rei e tudo mais. Então ele gostou de Daniel e fez uma imagem, né, colocou o nome de Daniel, e escreveu Beltesazar, né, e fez uma imagem grande. E todo mundo tem que ajoelhar aquilo, né? Mas mesmo Sadraque, Mesaque e Abednego, que o nome é Misael, Ananias e Azarias, eles, mesmo sabendo que era amigo de Daniel, falando isso, não fazer. Nós só temos que adorar a Deus. Nós não vamos curvar para nenhuma imagem, imagina, né? Não importa se é a imagem do nosso amigo, então nós não vamos fazer isso. Nós, então, não tocar na gaita de fole, né, da guitarra, dos pífanos, das coisas, então vocês têm que se ajoelhar. E eles não quiseram. O que aconteceu?
Deus estava com eles, né? E Deus então estava olhando, assistindo aquela reunião. E Deus, inclusive, estava honrando a fé deles. E chegou uma ocasião que eles tiveram que ser tomados pelos braços e foi levado para uma fornalha, a qual foi aquecida 7 vezes. Mais do que já era. Então veja, aí eles indo para lá, o profeta faz um quadro imaginário dizendo assim: Sadraque, você orou? Orei. Mesaque, você orou? Orou, Abednego? Oramos, então está tudo certo. Eles, ainda que nosso Deus não nos livre, nós jamais nos encurvaremos para adorar essa imagem. E foi o que aconteceu. Eles foram jogados lá, mas Deus ordenou, aleluia, um quarto homem ali para apaziguar aquele fogo, veja que coisa, nem cheio de fumaça eles não estavam. Quando eles saíram, foram tirados lá. Então Deus é o sempre que ordena. E quando Deus ordena, irmãos, nós temos que saber que Ele tem em sua mão toda a chave para abrir as portas. E Deus tem todas as chaves também para fechar a porta. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E também a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Veja só, esta porta, somente Ele, através da fé, pode entrar nos seus filhos, no coração do eleito e abrir essa porta. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. Então Deus providenciou, Deus colocou uma ordenança lá, e foi lá, desceu naquela fornalha, e eles pôde então não ser sucumbidos pelo fogo. E é o que Deus está fazendo nessa hora. Deus também tem ordenado, aleluia, ordenado ao seu anjo, Deus tem ordenado o seu porta-voz, para que nós não venhamos nos perder. Aleluia, Deus sempre tem sua ordenança, mas o homem espera muito na ordenança da igreja. O homem às vezes espera muito na ordenança de ministério, de uma casa religiosa, né? Mas nós temos que observar e ver e acompanhar a ordenança de Deus. Aleluia, a ordenança de Deus. Lá no Velho Testamento nós entendemos que quando os filhos de Israel saíram do Egito, Deus tinha uma ordenança diante deles, tinha um profeta mensageiro, e acima do profeta tinha um halo de luz, uma coluna de fogo, que guiava Israel pelo deserto. Durante o dia fazia sombra para eles, e durante a noite era luz para eles caminharem. E ela estava ali sempre sendo observada por eles. E eles tinham que mover à medida que ela também se movia. Então Deus deu a ordenança para eles caminhar através disso. E cada homem, cada mulher que caminha através da ordenança de Deus, só tem que ser abençoado. Não adianta, irmãos, meus irmãos, nós acharmos que Deus faz as coisas de qualquer maneira. Deus não faz as coisas de qualquer maneira. Deus tem as coisas tudo programado, no programa de Deus e na hora certa que Ele tem que agir. Não adianta ninguém ficar preocupado, desesperado, tentando ajudar Deus, como aquele que colocou a mão na arca lá, quando a arca estava sendo transportada. E Davi queria agradar a Deus, carros novos, né? E arca de concerto ali, quando na verdade a arca tinha que ser carregada no ombro dos levitas. Então o cavalo tropeçou e perdeu a carruagem ali, e alguém colocou a mão lá tentando segurar a arca, morreu queimado. Mas não era para acontecer isso. Então nós sempre sofremos quando nós esquecemos de Deus, não é? Esquecemos de Deus. Mas quando nós lembramos de Deus e acompanhamos a Deus, meus amados, e nós entendemos que Ele enviou para nós isso, esse poder supremo. Então os filhos de Israel, ou melhor, os jovens hebreus, estavam ali e eles foram protegidos. Da mesma forma, Daniel, quando foi lançado ali na cova do leão, Deus protegeu Daniel. A ordenança de Deus, que aqueles leões não podiam relar em Daniel. Inclusive, é dito que eles ficaram sendo travesseiro, né, para Daniel. Mas o profeta tinha às vezes um passo entre mim e a morte, um passo entre ele
eles e a morte, mas exatamente naquele momento crucial, Deus providenciou um caminho de escape, enviou para dentro daquela fornalha ardente o Senhor Jesus Cristo e manteve o fogo longe dele. O quarto homem, Jesus Cristo, estava ali. Aleluia! E quando Jesus Cristo estiver na vida de todos meus irmãos e minhas irmãs, aí vai cumprir como disse Davi, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, né? Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista Davi também diz: prepara, Senhor, perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça. Aleluia. Deus vai fazer isso, porque Ele é o que ordena. Aleluia. Ele ordena. E tudo que Ele ordena é bom para nós. A Bíblia diz assim: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos de seres participantes da natureza divina de Cristo. É algo assim que diz na Escritura. Então, sempre que Deus quer fazer as coisas, não tem nada que possa mudar. O profeta diz assim, um pouco mais, e o mundo não me verá, mas, embora vós me vereis, porque estarei convosco, contigo, mesmo em vós, até o fim do mundo. As coisas que faço também as fareis, e de todo mundo pregar o Evangelho. Esses sinais seguirão os que creem. Temos que ter isso em nossa vida. Isso é uma ordenança de Deus. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E aleluia, né? Que coisa maravilhosa. Como pode fazer isso? Cristo ausente deles? Como podem fazer isto quando Deus lhes dá a promessa? Mas veja, Deus proveu um Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo em pessoa desceu e tornou conta, veja, do corpo mortal do homem. O Espírito Santo faz isso. Irmãos, nós deveríamos estar tão descansados em Deus, tão despreocupados e tão alinhados em Deus, que todas as provas, as lutas que vêm para nós, o que temos de Deus é muito maior do que isso. Supera todas as coisas. Né? A graça de Deus, a vontade de Deus na nossa vida, o poder supremo dele supera qualquer enfermidade, supera qualquer tristeza, supera qualquer queda, qualquer coisa supera tudo isso, vai além disso, porque é a ordenança de Deus. Né? Ele diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele ordena isso para nós, né? E tudo mais, tantas escrituras que nós poderíamos dizer aqui. Agora, nos cenáculos, eles pensavam que um povo criticaria, eles pensavam que seria isso, né? Que senão isto, ou aquilo, ou outro, né? Mas eles tinham as janelas todas fechadas e as portas trancadas. Como podiam eles fazer isso? Eles eram covardes, eles não tinham uma coluna vertebral, eles tinham, veja só, um ossinho de galinha, e não uma verdadeira coluna vertebral do Espírito Santo. Eles tinham as portas trancadas, eles estavam com medo, eles estavam envergonhando-se, veja só, de sair e encarar o público. Como puderam eles fazer isso? Falando no dia de Pentecostes. E hoje, quando Deus quer enviar sua graça, muitas pessoas se trancam, eles se abrem para o mundo e se trancam para Deus. Tudo que as porcarias, as desgraças que o mundo oferece, as pessoas comem de goela abaixo. O que Deus dá, as pessoas vão escolher se vai comer ou não. E na maioria das vezes, as pessoas não comem as coisas de Deus. Mas sabemos que toda a autoridade, toda a ordenança de Deus é boa para o homem. E nós não temos que questionar de maneira e como que ela vem. Mas se é Deus mandando, isso é bom para o povo de Deus. Mas Deus enviou o Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo. Eles abriram, veja só, violentamente as janelas e as portas e foram para as ruas. Eles estavam comprimidos com medo. Eu creio que quase 500 irmãos que tinham visto a ascensão de Jesus, por certo eles, quando Jesus falou ficar em Jerusalém, até que nós sejamos revestidos, foram para lá. Apenas uns 120 ficaram lá trancados lá.
Mas quando o Espírito Santo veio, algo entre os seus corações. Irmãos, quando Deus vem na nossa vida, quando o Espírito revelador de Deus entra na alma de um homem, de uma mulher, de um moço, de uma moça, e ele vai dizer como o apóstolo Paulo, agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, não as marcas de uma doutrina, nem tampouco uma marca de denominação, nem tampouco uma marca de algum ritual, não, as marcas de Jesus Cristo. Agora, ter as marcas de Jesus Cristo que Paulo teve, não foi fácil, né? 39, quarentena, açoites e tudo mais, perseguições, fome, desprezado, mas realmente ele era feliz com a porção que Deus tinha dado a ele, né? E assim, nós, meus amados, devemos, nesse dia que estamos vivendo, olhar e ver também a ordenança de Deus sobre nós. Aleluia! A ordenança de Deus sobre nós. Todos nós precisamos ver isso, né? Veja, Ele nunca deixará que você seja tentado acima de qualquer coisa. Veja que Ele faça um caminho de escape para você. Se Deus permite, se Ele dá enfermidade, Ele dá. Se Ele permite a doença, Ele traz a cura. Aleluia! Se a morte vier, Ele já garantiu a vida. Irmãos, não é maravilhoso e tremendo servir a um Deus desse? Ele nunca vai permitir uma tentação acima que você possa suportar. Não. Veja só. Ele fala isso. Aqui estamos vivendo em um dia funesto, nublado, chuvoso. Tá? O profeta diz que funesto aqui para nós, né? Significa então um dia mortal. A morte tem entrado, a morte tem entrado e invadido a terra. Velhos, meninos, crianças, recém-nascidos, atacados com enfermidade, com pestes, morrendo aos poucos. Então veja, o diabo está sendo posseiro aqui. Então um dia chuvoso, nublado, funesto. Veja só que coisa, irmão. E a igreja está metade dentro e metade fora. Irmãos, nós nunca podemos cochear em dois pensamentos, né? Se Deus é Deus, nós temos que servir a Deus e deixar as obras da carne para lá. Deus está agora com um momento tão tremendo com essa mensagem, nos ajudando para que nós possamos sair disso e dar-nos conta da hora que estamos vivendo, né? O profeta diz aqui para ainda mais um pouco, a igreja desse dia, aquela igreja gloriosa que é para estar aqui na terra, quando Jesus vier para receber, veja só, a igreja gloriosa, estamos recebendo uma chuva seródia, o derramamento de uma porção dobrada do Espírito Santo, está vindo para a terra, aleluia, está varrendo cada nação, e o fogo do reavivamento está queimando em cada colina, aleluia, na China, no Japão, na Coreia, até na escura África, e em todas as partes, o Espírito Santo está sendo derramado sobre o povo. Deus abriu um caminho, é a ordenança de Deus, e enviar o Espírito Santo, e ele disse a promessa, vou dizer respeito a vós, aos vossos filhos, a tantos quantos estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, e Ele ainda está chamando. É a ordenança de Deus, Ele não pode voltar atrás e tirar isso, meus amados, porque Deus quer cumprir a sua palavra. Amém? Que coisa maravilhosa, porque, irmãos, nós vamos ver, estamos vendo, chegando já, um tempo em que o povo não suportará mais essa doutrina. O mundo vai estar caindo em pedaços. O mundo está com as suas orgias, né? Verá uma hora quando Deus fará o mundo prostrar-se a seus pés. Tem mulheres que têm mergulhado completamente, veja, atravessado o Jordão, veja, se separado das coisas do mundo. Olha aqui, irmã, esta noite, o que quer que você faça, o que quer que você pense, atravesse o Jordão com Deus. Esteja preparado, minha irmã, meu irmão. Aleluia. Não é hora de cochear dois pensamentos, não é hora de pensar coisas ambiciosas aqui. É hora de darmos conta que Jesus, muito em breve, virá buscar uma igreja perfeita. E eu pergunto, será que nós vamos estar prontos?
A noiva de Cristo vai estar pronta. Porque o Espírito e a noiva dizem, vem, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Né? Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Então veja, agora vá em frente e separe-se, deixe o mundo para trás. Permita que Deus o treine para o seu próprio serviço. Nós estamos vivendo na véspera desse reavivamento, mas Deus está procurando, tentando encontrar corações. Uma mensagem que é pergunta e resposta, não sei se é volume 9, o profeta disse que Deus tem um tempo difícil tratando de encontrar alguém que ele possa amar. E quanto mais Deus derrama a sua bênção sobre ele, menor ele se torna, e que também ele queime todas as pontes atrás de si. Amém? Deus quer homens e mulheres assim, que realmente seja voltado a ele, que viva a sua palavra. Aleluia! Deus hoje está tentando esvaziar-nos do mundo e fazer com que nós nos esvaziemos e sejamos homens e mulheres destemidos, que amem a Deus e permaneçam com Deus, e que atravessarão a linha, né, da separação. O Jordão significa morte. Todo cristão que parte de Cristo, ele tem vida eterna. Né? Nós podemos morrer para mim é ganho. Morrer para mim é ganho, né? Graças a Deus, porque quando um cristão morre em Cristo, então ele está bem. Agora, quando ele morre e não tendo Cristo, aí complicou. Né? Mas graças a Deus que nós estamos sendo preparados por Deus para passar o Jordão, né? Agora, para que ele possa usar-nos para a sua glória. Essa é a hora em que eu quero que você pense firmemente. E se você nunca atravessou esse lugar, se você nunca veio através desta linha, onde você ainda diz, bem, minha mãe pertenceu a uma igreja, a certa igreja, isso está bem, mas não toma o seu lugar. Está vendo? Deus está chamando homens e mulheres hoje para a frente de batalha. Ele não os está chamando a Gilgal, nem está chamando a Jericó ou Betel. Eles permanecerão. Amém? Eles perseverarão, melhor. Né? Eles perecerão. Mas Ele nos está chamando para atravessar o Jordão. Né? Desse modo, Ele pode trazer você ali fora na escola do seu próprio poder e fazê-los, né? E moldá-los. Deus tem a sua forma de fazer e nos mudar. Quando Deus quis abençoar Moisés, ele foi treinado no Egito como um soldado, porque por certo ele pensava que, como ele tinha a ordenança de Deus para tirar o povo de Israel de escravatura, por certo ele queria, né, então, pelo braço da carne e tudo mais, tanto é que ele matou lá um soldado, mas não deu nada certo, né? Mas Deus teve que fazer com que ele voltasse para o deserto. E chegando ali, meus amados, ele encontrou com Deus a sarça ardente, né, através do sinal, o sinal emitiu a voz e disse, não temos, o lugar que está é santo, tira as tuas sandálias, porque o lugar que você está é santo. E Deus o treinou, e foi como o forte tirou Israel de lá, da escravatura egípcia, né? Da mesma forma, vendo também o apóstolo Paulo sendo treinado por Gamaliel, foi no deserto da Arábia, ficou acho que 2 anos, e teve que despir de todas essas coisas que ele aprendeu. Deus o treinou e colocou no serviço. Então, mas essa é a ordenança de Deus. Se nós tentarmos ir para Deus, para o céu, com a bagagem religiosa, bagagem devocional, bagagem mundana, nós não vamos. Mas quando você pega a ordenança de Deus, né, e segue aquilo e caminha através disso, você vai ter certeza que a sua garantida de entrar no céu já está pronta, está certo aí. Agora, quando a pessoa acha que vai de qualquer maneira, fica difícil, né? Mas que Deus nos ajude, irmãos, a nós compreender a sua ordenança. Parece que no princípio, quando Deus ordenava, as pessoas não querem aceitar, né?
mas depois eles vão ver que realmente é a ordenança de Deus. Ele vai ver. Se no Romano, quando Jesus bradou na cruz lá e a terra tremeu, né, a rocha fendeu e tudo mais, e tudo sacudiu, aí ele falou, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Mateus 28, creio que é verso 50 e 54 que diz isso daí. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E Deus trabalha de uma forma extraordinária, né? Mas que Deus te ajude, meus irmãos, minhas irmãs, que você possa despir de toda a coloração religiosa, todo o que diz, todo o achismo, e correr para a revelação de Deus, que é a sua palavra, tá bom? E se você ainda não encontrou a Jesus, não perca tempo, porque tudo está chegando no clímax. Você vê aí a política, tantas coisas mescladas, e nós estamos aqui na terra, somos obrigados a sofrer os danos disso tudo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. A Bíblia diz que eu virei nele e farei nele morada. Eu levarei para que também onde estiver, ele estará comigo, né? Vou preparar os lugares, disse Jesus. Então que Deus tenha misericórdia de cada um de vocês, misericórdia de mim, de todos nós, e vamos marchar, vamos erguer a cabeça, vamos ter firme, não vamos recuar nem um milímetro, mas vamos avançar cada dia mais sobre o nosso pecado, nossos maus pensamentos. Vamos quebrar tudo isso e colocar Jesus Cristo na nossa vida, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai
tira meu medo. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos, né? Por mais essa oportunidade tão boa, tão maravilhosa. Graças a Deus. Temos aqui algumas pessoas na transmissão. Temos aqui Marli Silveira, Tatiana Norberto, Maria Pontes de Freitas, ex-esposa do pastor saudoso, né? Manuel Pontes de Freitas, né? E também Matheus Jesus de Família. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu desejo oferecer uma oração. Se você está doente, enfermo, aflito, precisa de ajuda, vamos orar e creio que Deus vai dar uma bênção a cada um nesta noite, né? Amado Deus, poderoso e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te exaltamos, te glorificamos por tudo que tu fizeste para conosco, em nos dar paz, saúde, proteção diária, proteção divina. E aqui estamos nesta noite para te agradecer. Abençoa a todos os meus irmãos, minhas irmãs, os que estão doentes, enfermos, aflitos e necessitados. Que o poder, do Senhor possa curar, libertar. Ajude a cada um que tem seus problemas a vencer, Senhor. Causas a ser resolvidas. Nós colocamos agora na tua presença. Remova, tira todo o empecilho, toda a impureza, toda a enfermidade. Ordenamos que todo espírito maligno, espírito de morte, espírito contrário que vem para tentar, Deus bendito, destruir, acabar com os teus filhos. Estamos agora, Deus, ordenando eles a sair, no nome santo de Jesus Cristo, que eles sejam curados, libertados para o teu santo e precioso nome. Nós glorificamos a Ti e te pedimos nesta noite, e é no nome santo de Jesus Cristo, que eles tenham fé para crer nisso, e que seja feito conforme a Tua vontade perfeita na vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, Deus permitindo, estaremos aqui no tabernáculo, né, a partir das 7h30. Ali, como nós creio que vai ter uma transmissão da mensagem, nós estamos rodando uma mensagem, ouvindo, né, que é o Ministério de Fitas. Estamos ouvindo a mensagem e temos sido bastante abençoados até aqui. Se você não tem congregar e quer compartilhar conosco do Pão da Vida, amanhã a partir das 7h30, pelo Facebook, talvez pelo YouTube, vamos estar em transmissão, tá bom? Meu muito obrigado a todos, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar com vocês aqui, desfrutar o hino, né, que cantamos aqui na igreja, e é muito bom mesmo. Deus abençoe a todos, meu muito obrigado. Uma boa noite em nome de Jesus Cristo. Você que dispensou seu tempo até agora, que Deus possa reverter tudo isso imenso na sua vida, em paz, em alegria do seu coração. Meu muito obrigado, boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, Deus assim nos permitir. Amém. No crepúsculo, sombras vem a terra, ao descanso todos convidar. Deus, porém, promete a alvorada, e nas nuvens sombras dissipar. Firme é seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor.
esquecendo, lembrando os irmãos também que todo sábado, a partir da meia-noite, nós temos o programa Águias de Deus, tá bom? Ali tem mensagem, pão diário, tem cânticos aqui da igreja. E se você puder, sempre ouvir, né? Às vezes está dormindo, de repente está viajando. Muitos irmãos trabalham à noite e tem tempo para ouvir, né? Deus abençoe. Então, todo sábado, a partir da meia-noite, o programa Águia de Deus. Deus abençoe. Quando a tarde o tédio me rodeia, no silêncio, no escurecer, eis que clamo, Jesus vem ao meu lado, e as tristezas faz me esquecer. Sombras, Deus está nas sombras, firme em seu amor, em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras, não te deixará lutar em e as sombras cobrem o horizonte, mesmo que o sol não possa ver. Em Jesus encontro o refúgio nas tormentas deste meu viver. Sombras, Deus está nas sombras, firme em seu amor, em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor a sós. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.